E aí, beleza? Como é que vocês estão? Dia das Bruxas tá aí, e eu poderia falar aqui sobre como essa data foi criada, como as festividades baseadas na cultura celta e posteriormente cooptadas pela Igreja Católica foram incorporadas na nossa sociedade, mas não, eu vim falar novamente sobre um assunto mais sério e significativo: a perseguição a mulheres durante os séculos e o quão difícil é a relação delas com histerias coletivas baseadas em fanatismo religioso. A mais icônica e triste talvez seja a caça às bruxas, um fenômeno histórico que atingiu seu auge durante a Idade Moderna, particularmente entre os séculos 16 e 17, embora também tenha ocorrido em diferentes graus em outras épocas e lugares. A perseguição às bruxas foram caracterizadas pela crença generalizada de que algumas mulheres eram praticantes do mal, supostamente fazendo pactos com o diabo e usando de magia negra para causar malefícios aos outros, doenças e outros infortúnios. Essas mulheres foram chamadas de bruxas. Essas crenças supersticiosas levaram à caça às bruxas, julgamentos e execuções em massa. Embora alguns homens também tivessem sido perseguidos, a grande maioria das vítimas eram mulheres, que inclusive foram perseguidas até por fazerem chá. Isso mesmo. Sabe aquele chá de ervas que você toma para acalmar seus nervos, curar sintomas de gripe, etc? Eram as famosas poções que a galera falava na época. Mulheres foram mortas, denunciadas pelos próprios vizinhos por causa disso. Absurdo, né? Como pode uma bebida curar sintomas de uma doença? Só pode ser bruxaria. O foda é pensar que esse mesmo tipo de falácia e argumento é usada por algumas igrejas protestantes para perseguir religiões de matriz africana. Aqui no Brasil principalmente, onde mulheres são atacadas nas ruas apenas por estarem usando suas roupas típicas de celebrações religiosas. É triste demais como mesmo depois de quase 500 anos, os mesmos argumentos são usados para perseguir as pessoas. Pra mim não faz o menor sentido. É tão absurdo. É tão ridículo. Durante o julgamento das bruxas, métodos brutais sem precedentes na história foram usados em mulheres que foram torturadas para tentar extrair confissões geralmente falsas. Muitas vezes as acusações eram baseadas em fofocas, rivalidade ou preconceito religioso e social. Hoje em dia a gente até pensa, né? Como alguém pode acusar outra pessoa de um crime que ela não cometeu pelo simples fato dela não gostar dessa outra pessoa? Pensando bem, às vezes não é nem difícil de achar uma tia ou um primo que te denunciaria pro doicode na época da ditadura pelo simples fato de você ser esquerdista demais. Sim, é um fato. O julgamento das bruxas tiveram consequências devastadoras durante a história, resultando na morte de milhares de mulheres e pessoas inocentes. Obviamente, as bruxas foram mais uma invenção bizarra para perseguir e assassinar mulheres inocentes. Tudo em nome da fé. Um dos episódios mais lembrados de todos os tempos dessa época foi a caça às bruxas de Salem, que ocorreu em 1962 nas colônias da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e resultou em várias execuções e prisões. Teve até filme de Hollywood que retratou esse absurdo histórico. Essas perseguições refletem a superstição, a histeria coletiva e o preconceito da época, e são frequentemente consideradas o período mais sombrio da história da justiça e da religião. Eventualmente, o iluminismo e o progresso intelectual ajudaram a pôr fim a essas perseguições e a pôr em questão a lógica por trás delas. Novamente, esse é mais um vídeo criticando a igreja cristã, católica ou protestante que usam a fé e o medo das pessoas para praticar o mal. Sim, o mal. Ou perseguir, torturar e matar mulheres inocentes é o que Deus quer que a igreja faça. É maldade pela maldade, amigo. Um medo tão irracional de coisas que não existem, como o próprio diabo, fizeram com que pessoas fizessem mal a outras pessoas por acharem que elas estavam fazendo pacto com o diabo. Outro dia mesmo eu tava passeando pelo TikTok, vi um vídeo de um pastor que eu não sei o nome, num desses podcasts que eu também não sei o nome, dizendo
dizendo que a Ivete Sangalo tinha feito a música Sorte Grande em homenagem ao diabo. Por qual motivo, razão ou circunstância? Segundo ele, a sorte grande de Ivete na música foi alguém ter caído do céu. Quem mais poderia ter sido senão o próprio Satanás, que teve as asas cortadas por Deus e caiu do céu? Eu ando ficando impressionado com a quantidade de bobagem que esses malucos falam. É sempre um argumento para pôr medo no fiel seguidor. Teve também outra cena nojentíssima que viralizou mês passado, de uma mulher atuando em uma igreja como se tivesse sido possuída pelo demônio, falando que o presidente Lula tem pacto com Satanás e que o objetivo dele é destruir o Brasil. Você tem noção do quão burro é tudo isso? Mas também tem noção do quão perigoso isso é? Porque a história tá aí pra mostrar o que eles fazem com quem eles não gostam. É a caça às bruxas de volta. Mas ainda bem que a gente tem gente sã por aí que consegue impedir que a igreja volte a queimar gente na fogueira, que foi o que fizeram durante o período das Santas Inquisições. O que foi Santa Inquisição, Igôncio? A Santa Inquisição foi uma série de instituições criadas pela Igreja Católica para combater o que eles chamavam de heresia, ou seja, ideias religiosas que eram diferentes dos ensinamentos da igreja. A Inquisição funcionou em diferentes épocas da história europeia, principalmente durante a Idade Média e Idade Moderna. Consistia em tribunais ou grupos religiosos que tinham o poder de investigar, julgar e punir pessoas suspeitas de acreditar em coisas pecaminosas pela igreja. E como sempre, eles torturavam as vítimas para receber algum tipo de informação. Se alguém fosse considerado herege, ele poderia ser punido e até mesmo executado. A Inquisição causou muito medo e limitou a liberdade religiosa em muito lugar da Europa. A perseguição, tortura e execuções foram coisas terríveis associadas a ela. No entanto, é bom lembrar que a Inquisição não foi uma coisa só, e suas práticas variaram muito ao longo do tempo e em diferentes lugares. Com o tempo, ela perdeu a sua força e influência, principalmente no século XVIII. A Igreja Católica mudou a sua forma de lidar com a heresia e disciplina religiosa. Pois é, quem diria que perseguir e matar gente inocente por não seguir a sua fé seria algo mal visto um dia, não é mesmo? Quem sabe num futuro a mesma coisa não aconteça com a perseguição a gays, lésbicas e simpatizantes, a religiosos de outras denominações, aos esquerdistas. Quem sabe o mundo pare de achar que o assassinato do povo palestino é algo normal. Eu realmente não sou tão jovem assim para continuar tentando abrir seus olhos pro quão prejudicial é esse tipo de crendice. Ou seria cretinice. Tanto faz, eu só não pretendo parar por aqui. Pretendo continuar reclamando e protestando em meus conteúdos. É o que eu faço de melhor. Eu sei que terão dias bons, dias ruins, e eu não posso deixar a peteca cair. Tenho muito a agradecer a você que tá sempre assistindo os vídeos aqui do canal e ajudando a manter ele de pé. Muito obrigado. Hoje eu só queria pedir uma ajudinha de vocês que estão assistindo sempre os vídeos aqui. Se você acha que tem algum vídeo relevante meu aqui, se você acha que tem mais pessoas que deveriam escutar o que eu tô falando, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Não precisa ser esse vídeo aqui, pode ser qualquer um dos outros que eu já tenha feito e você tenha gostado. Quanto mais pessoas me conhecerem, mais chances eu tenho de fazer esse canal virar e mais tempo eu vou ter para gerar mais conteúdo para vocês. Então vamos lá, me dê essa ajudinha. E é claro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um forte abraço em todos vocês, falou e até a próxima.